Amém, irmãos, glória a Deus, amém? Gostaria de saudar a todos com a paz, santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vocês estão me ouvindo aí? Como é que está o som chegando aí? Está chegando aí atrás o som? Está aí atrás aí, está chegando o som? Tá legal não? Tá meio... Som, esse é seu... Pessoal aí atrás aí, som. Dia do sucesso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. E nessa reunião é a primeira vez, né, esse ano que no nosso distrito nós temos a presença da nossa congregação em Bom Jardim, gente. Né? Então eu já pedi aos irmãos em Bom Jardim, fica de pé, vieram 3 pessoas, cadê a Miriam? Está por aí, cadê a Miriam lá atrás? Dá uma salva de palmas para Bom Jardim. Na liderança do nosso querido Júnior e Lu, né, fazendo um trabalho maravilhoso ali em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, pastor Emiliano, vem cá, em nome de Jesus, depois nós vamos apresentar todas as igrejas, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês aqui. Amém? Cadê os pastores aqui representando as igrejas? Cadê? Amém? Vamos pedir para vocês virem aqui na frente, todos os pastores representando as igrejas aqui, porque vamos aproveitar esse momento, né, pastor? Para vocês orarem por nós também, né? Amém? Glória a Deus. Pastores frutíferos e frutíferas. Aleluia. Enquanto os pastores e as pastoras estão chegando aqui, eu quero ler um texto com você rapidamente. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? João 15. O verso de número 7 e o 8 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. E nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, somente assim vocês se tornarão meus discípulos. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu quero convidar a você que você erga uma de suas mãos, vamos ter um momento de oração aqui, e que você possa, né, profetizar sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do seu pastor, sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas diante do teu altar. A vida da tua igreja, do teu povo, dos pastores, das pastoras aqui reunidos nesse momento, Senhor. Pai, nós entregamos agora, Pai, a vida de cada líder, de cada membro de célula diante do Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, que nós estamos debaixo, Senhor, de um mover profético, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que está sobre nós, ó Pai, Pai, liberado sobre a vida da tua igreja, uma grande colheita nesses últimos tempos. E nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, reconhecendo essa unção que está sobre nós e nos apresentando diante do Senhor e declarando, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Então clamamos a interferência do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Queima o nosso coração, Senhor, aviva a Tua obra nesses últimos dias, Senhor, em nome de Jesus. Aonde houver uma mão erguida aqui nessa hora, nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, que a Tua glória e a Tua graça comece a inundar, ó Pai, os nossos ministérios, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, ó Pai, que caia o Teu temor sobre os nossos púlpitos, que caia o Teu temor sobre as nossas células, que caia o Teu temor sobre a nossa liderança, que os nossos olhos estejam postos em Ti dia após dia, Espírito Santo. Nós abençoamos esse momento e declaramos... Amém, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Tadeu,
Amém? Vamos receber com muita alegria o pastor Tadeu aqui, em nome de Jesus. Então, o que eu faço? Vamos só apresentar. Isso. Só quer apresentar? Eu posso apresentar? Pode fazer. Amados, nós vamos estar orando pelo pastor Tadeu, amém? Logo após, a gente vai ter o nosso cantar 2 louvores, amém? Nós só vamos abençoar a vida do pastor. Quero dizer para você, pastor, que é um prazer estar aqui. Em nome de Jesus, nosso coração está muito aberto para tudo aquilo que o Senhor vai usar a sua vida. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida, Pai, do teu filho. Que o Senhor cubra ele com o teu sangue, com a tua presença. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu servo. E nós queremos dizer que nosso coração está aberto, receptivo para tudo aquilo que o Senhor irá ministrar em nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte? Vamos adorar o Senhor? Em nome de Jesus. Não falei? Eita glória! A honra. A glória. Desafinando as vozes. A força. Os instrumentos. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós declaramos que não há ninguém maior do que o Senhor. Nós declaramos a tua soberania. Declaramos que tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Mais uma vez, poderoso Deus, poderoso Deus, e não há outro, poderoso Deus, não há ninguém igual, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga poderoso, Poderoso Deus, Tu és santo, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. declare com todo o teu coração: minha alma anseia. Por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Rasgue Minha os céus alma nessa tarde, diga anseia mais por uma ti. vez. Minha alma anseia por ti. 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 Eu quero mais e mais de ti, Minha alma Deus. anseia por ti. Eu quero mais, eu quero Minha alma mais. anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Alma Deus. anseia por ti. Vamos Minha encher alma esse lugar de anseia adoração e por dizer: ti. poderoso Deus, Poderoso, poderoso. poderoso Deus, Tu és poderoso, Deus. poderoso Deus. Sempre és, sempre és. Minha alma anseia por ti. Queremos a ti, Meu coração é Deus. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Os que anseiam pelo Senhor, aplaudam o nome dEle, glorifique e exalte Ele. Poderoso Deus. Oh, aleluia! Oh, Rarabachora, Mandarabacê. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Te exaltamos, Senhor. Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia! Glória a Jesus. Amém. Você pode dar a mão a quem está perto de você? Com muito carinho, amém? Não aperta não, Emiliano, devagar, senão o Marcelo grita. Vamos nos rasgar diante da presença de Deus. Que presença maravilhosa. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia! Nós te desejamos com toda a nossa força, Senhor. Aleluia! Oh, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia! E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, Senhor, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no
clamar por essa glória. Vamos declarar, aleluia. Oh! Glória. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Chamar o pastor Tadeu aqui. Pastor Tadeu, ele veio de Minas Gerais, assessor do bispo. E também... você também é assessor. E também é da Câmara Regional de Discipulado. E tem estado com a gente esses dias tão especiais. Quero louvar a Deus pela vida dele. Senhor, nós já oramos pela vida dele e queremos, ó Pai, que o Senhor use o teu filho nessas 2 palestras que ele vai ministrar. E nós queremos, Senhor, sair daqui impactados, abençoados e fortalecidos. Muito obrigado, ó Pai, que teu filho aceitou esse desafio. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Mais uma vez, né? Eu queria informar, porque tinha algumas pessoas que não haviam chegado ainda. Se você precisar beber uma água, é aqui atrás. Tem um bebedouro. Banheiro feminino também aqui atrás, tá? E o banheiro masculino tem logo ali, próximo à porta azul. E lá em cima tem outro banheiro masculino também, tá? Deus abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa tarde, né? Eita, posso tirar isso aqui, por gentileza? Eu não sou dos melhores para lidar com isso, não. Tô vendo a hora que eu ia derrubar tudo. Que alegria a gente estar aqui. Comigo veio o Rômulo, um discípulo precioso. Levanta aí, Rômulo, a mão. Aleluia. Rômulo é tão precioso, né? Eu sou de Belo Horizonte, na região metropolitana, especificamente cidade de Ribeirão das Neves. E o Rômulo é um discípulo nosso e caminhamos lá durante alguns anos e
assim quando a gente foi desafiado para vir para cá, para Teresópolis, é onde nós estamos, ele também percebeu de Deus a direção de vir também para Teresópolis. Então, é um discípulo que tem caminhado conosco aí, especificamente há 9 anos nós estamos aí. Então, é uma grande alegria ele estar junto aqui também, para a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente já viveu durante essa caminhada. Deixa eu me apresentar, apesar de não ser muito bom em apresentação, mas vou tentar, estou me esforçando, tá bom? Eu me chamo Tadeu, né? Eu não me chamo pastor Tadeu, me chamo Tadeu, amém? Pastor é uma função e hoje eu estou pastoreando a Igreja Metodista, uma plantação de igreja na Barra do Imbuí, em Teresópolis. Nós iniciamos um trabalho nesse semestre passado, não é? E mais para frente eu vou falar um pouco sobre a igreja lá. Eu me converti na Igreja Metodista em Botafogo, lá em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte. E ali foi a minha experiência com Deus. E a partir daquele momento eu fui gerado num ambiente de discipulado. O meu pastor é o pastor Bruno, que também é o meu discipulador, o pai na fé. O pastor Bruno, sim, é o assessor do bispo, pastor. Pastor Bruno Rios. Alguns já conhecem, outros vão ter o privilégio de conhecê-lo. Homem de Deus. E desde então tenho caminhado com ele dia a dia nesse discipulado. Então a minha experiência como igreja, desde a minha conversão, foi numa igreja em discipulado. E tudo que eu vou compartilhar com você, ou durante o tempo que eu tenho aqui compartilhar com você, eu vou compartilhar um pouco daquilo que Jesus foi ministrando ao longo dessa jornada, ao longo dessa vivência, ao longo desses anos nessa caminhada e um pouco da minha experiência também, apesar de ser jovem, tenho uma experiência aí dentro dessa caminhada do discipulado, tá bom? Meu encargo aqui não é ser o sabichão, tá bom? Só quero compartilhar e facilitar a sua caminhada na sua igreja local, meu pastor, minha pastora, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa sempre crescer naquilo que Jesus nos mandou fazer, como foi dito aqui no início daquilo que nós estávamos falando. Amém? Durante todo o tempo, eu vou compartilhar com base no texto de Atos, capítulo 2. Abre lá, por gentileza. Atos, capítulo 2. Verso de número 42 até o 47. Se você achou, diga amém. Amém. Atos 2. Do verso 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47, eu vou estar lendo na versão da Bíblia NVI, tá bom? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partia o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Quando nós falamos de discipulado, eu sempre parto do princípio que discipulado não é... maravilha. Oh, aleluia. Tá me ouvindo aí, irmão? Glória a Deus. Quando nós compartilhamos sobre discipulado, eu sempre parto do princípio que o discipulado não tem a ver com estratégia, não tem a ver com ferramentas, não tem a ver com estrutura. O discipulado, ele é definido pela Igreja Metodista, e essa é a definição que eu mais gosto. O discipulado é um estilo de vida. E nós, como discípulos e discípulas do Senhor, somos desafiados, nesse encontro do distrito, a falar sobre uma cultura do discipulado, de discípulos, de discipuladores,
de discipuladoras, de discípulas. E nesse caminhar junto, nós podemos perceber que em toda a nossa experiência, na vivência do discipulado, o que nos vai firmar, o que nos vai dar norte, o que nos vai guiar durante toda a nossa jornada, são os valores que nos estabelecem. São os princípios que durante toda a caminhada, eles são inegociáveis. E esses princípios, eles não são criados, eles já existiam desde a fundação do mundo. Quando Deus, ele vem em Gênesis 3 se relacionar com o ser humano, esse princípio está estabelecido antes do pecado. Ali, quando a unidade era plena, o Pai, Filho e o Espírito vinham ter com o ser humano relacionamento, comunhão, valores que foram estabelecidos antes do pecado. Você sabe, assim como eu, que o pecado interrompeu a plenitude da vida do Espírito que Deus tinha para mim e para você. Mas Jesus, na cruz do Calvário, veio restaurar tudo aquilo que havia se perdido. E Ele, de fato, restaurou. E quando a igreja de Atos nasce, ela já nasce debaixo daquilo que havia se perdido. Mas que agora, no poder e na força do Espírito Santo, nós podemos restaurar sobre a igreja. E a igreja de Atos já nasce fundamentada sobre princípios. E durante todo o tempo que eu vou ter aqui, me dar bastante tempo para falar na sua cabeça, aleluia, eu vou falar sobre valores. Amém? Pastor, qual que é o manual ideal? Não vou falar de estratégia, vou só falar de valores. Estratégia, você pode pesquisar no Google aí que você vai achar milhares de estratégias. Valores não. Valores são coisas que estão na nossa característica. Então hoje, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a cultura de discípulos e discípulas, e no segundo momento eu vou falar sobre os valores do discipulado na nossa visão como metodistas. Aleluia! Glória a Deus. Então esse texto de Atos 2:42 vai nos guiar durante toda a nossa jornada como discípulos e discipuladores. Porque aqui em Atos 2:42 está fundamentada a nossa vida como discípulos de Jesus. Aqui vai nos dizer que a igreja que nasce, a igreja que surge, a igreja agora de Atos que vem cheia do Espírito Santo, é uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão. Ele partia o pão e as orações. Eles tinham temor. Havia no meio desse discipulado, nessa igreja que nasce, sinais e maravilhas. Havia também pessoas que estavam tão juntos que a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Ainda mais o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum, que eles eram capazes de vender as suas propriedades e bens e repartir uns com os outros. A gente ainda vai chegar nesse nível, amém? Todos os dias, não um dia na semana, todos os dias, eles continuavam a se reunir-se no pátio do templo e partia o pão nas casas, ou dependendo da versão, de casa em casa. E junto eles partiam das refeições, havia alegria, havia sinceridade do coração, havia louvor no lábio do povo e, por consequência, essa igreja tão relevante, essa igreja que tem os seus pilares estabelecidos, agora ela cai na simpatia do povo. É uma igreja que nós chamamos de uma igreja indispensável. Sabe, a sua igreja precisa, se um dia não tiver culto, os vizinhos falam, mas o que aconteceu? Essa igreja está fazendo falta na comunidade. Aquela pequeno grupo que se reúne na casa e deixou de orar, está fazendo falta aqui. É uma igreja indispensável. Isso de fato é uma igreja relevante. É uma igreja que cai na simpatia do povo. E aí, o texto vai dizer que diariamente, e nós queremos viver isso também, amém? Amém. Todos os dias o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Coisa linda, coisa extraordinária. Então esse texto fundamenta para mim e para você, primeira característica, o ensino. Uma igreja em discipulado, ela tem ensino. Discípulos de Jesus são fundamentados pelo ensino das Escrituras. Não pode haver no nosso meio discípulos e discípulas que querem gerar nos outros sem ter, de fato, o ensino bíblico
alicerçado no seu coração. O ensino das Escrituras. Você só vai poder dar aos outros aquilo que você recebeu. Então, o ensino é um pilar na vida de um discípulo. Você aprende, você partilha. O que eu estou compartilhando com você não é nada que eu estou criando. Não existe uma receita. O povo acha, que nessa característica das igrejas que crescem, ter uma receita pronta, não existe uma receita pronta. Não é bolo, é igreja, é gente, são pessoas, é contexto, é cultura, é tudo diferente. E para cada lugar, o que vai nos fazer manter-nos de pé é os fundamentos. E esses fundamentos a Bíblia já deixa claro quais são. Eu não estou falando nada da minha cabeça. Você está vendo que está no seu versículo aí junto comigo? Então havia ensino. A igreja de Atos é uma igreja que se levanta fundamentada nos ensinos dos apóstolos. E aí, irmãos, aonde há ensino, não há heresias. Aonde há um ensino fundamentado dos apóstolos, não os apóstolos dos dias de hoje, os apóstolos bíblicos, amém? Não é essas coisas que se criaram por aí, as coisas que de fato estão fundamentadas nas Escrituras. Esse ensino vai nortear a caminhada da nossa igreja, da sua igreja local, da minha igreja. E nós vamos caminhando, ensinando, compartilhando dessa vida, um ensino que ele vem da parte de Deus para nós, que alcança a comunidade do povo de Deus, e esse ensino que se estende para a comunidade onde você está. A sua igreja é um lugar de educar as pessoas, de ensinar as pessoas, de compartilhar da palavra, através de cursos que capacite, cursos que se estenda para a comunidade, capacitações que vão além das quatro paredes de uma igreja física. Então a igreja de Atos, ela começa a vivenciar na prática o ensino dos apóstolos. E mais, nessa igreja também tinha a comunhão. E comunhão não é comida. Comunhão, às vezes a gente, como crente, a gente gosta. Vamos ali ter um momento de comunhão. O que o povo está dizendo? A gente vai comer, não é assim? Mas olha que o texto fala 2 vezes de refeição e 1 vez de comunhão. Se comunhão fosse refeição, o texto não precisava citar sobre refeições, porque são coisas diferentes. A palavra comunhão tem a ver com koinonia. E a palavra koinonia, ela é muito mais do que comer. Ela é como se o texto estivesse dizendo no seu original, é como se você agora estabelecesse uma aliança firmada. Comunhão é você estar junto com o seu irmão de verdade. Sabe o que é isso? É você ter uma aliança com ele. É você compartilhar da sua vida com ele, com ela. É você ser um com ele a tal ponto de se expressar, chorar com as suas dores, se alegrar com ele de verdade. Estar com ele junto em todo tempo e em todo momento. Se nós queremos ser discípulos, e esse é o encargo do nosso coração, eu e você estamos nessa caminhada. Como discípulos de Jesus, nós precisamos viver a verdadeira comunhão. Uma comunhão que não é só simplesmente uma foto que a gente vai postar da mesa cheia. Mas mais do que uma mesa cheia, corações cheios do Espírito Santo. Aonde há um espaço de tratamento, onde há um espaço de recomeço, onde há um espaço de andar a segunda milha, é o perdão que se multiplica, é a graça que se estende para você e para o seu próximo. Comunhão é a gente viver a vida juntos. É como João poder dizer, eu sou amado pelo Senhor. É ele que se descreve como amado. Os outros evangelhos não vai falar que João era amado, só João vai dizer que ele é amado. No discipulado é essa vivência de sermos um, a tal ponto que a gente pode afirmar com os nossos discípulos e os nossos discipuladores que é um ambiente de amor entre nós, de uma aliança firmada, de um compromisso genuíno, de uma aliança firmada no Senhor. E aí, como eu disse para você que eu ia compartilhar de algumas experiências, eu como discípulo, eu tenho vivenciado isso diariamente. O meu discipulador, vou falar dele algumas vezes, é o pastor Bruno. E quando eu entendi que comunhão era mais do que, de fato, comer junto à mesa, mas sim viver a vida na prática, dia a dia, mudou a minha mentalidade. Que a comunhão, ela acontece ainda que não tenha nada à mesa. Que a comunhão acontece porque nós temos uma aliança firmada. Essa comunhão que existe, porque Deus, ele habitava em comunhão, Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Ele veio habitar em comunhão com os primeiros seres humanos, e agora, na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, também vem habitar em comunhão, e agora essa comunhão se estende com o meu irmão e com a minha irmã. É maravilhoso eu poder te chamar de irmão, de irmã. É maravilhoso a gente saber que nós vamos passar a eternidade juntos, adorando ao mesmo Deus. E esse Deus quer que a gente comece a viver essa comunhão não na eternidade, mas agora aqui na terra. Essa aliança onde a nossa igreja vai ter uma característica que o povo é um só. É como Pedro tentando negar Jesus e ele não conseguia, porque ele vestia igual a Jesus, ele falava igual a Jesus, ele estava junto com Jesus. E ainda que os seus lábios negassem, já estava nítido que ele era um com Jesus. Eu e você precisamos ter essa comunhão uns com os outros, como igreja metodista na 7ª região, como igreja metodista em cada igreja local. Você, meu irmão, minha irmã, como discípulo, como discipuladores, nós queremos viver essa comunhão genuína, essa comunhão que agrada a Deus, porque essa comunhão ela vai se estender até a eternidade, e a eternidade nós vamos passar juntos, vivendo em plena comunhão com o Senhor. E aí o texto vai dizer, e partia o pão. Oh, maravilha, crente gosta de partir o pão, amém? Crente gosta de partilhar da mesa, amém? Irmãos, discipulado é lugar de mesa. Discipulado é lugar onde você... Quem aqui é discipulador aí, aleluia? Levanta a mão. Você é um discipulador? Vou te dar uma dica, você que é discípulo, olha aí, que maravilha. Chama seu líder para lanchar. E o seu líder vai te honrar pagando o seu lanche. Só os discípulos receberam aqui? Porque ele vai te abençoar, porque ele te ama, aleluia. Porque ele gosta de partir o pão com você. Eu também sou líder de célula, amém? E aí eu chamava os meus discípulos para lanchar, né? Eu não chamava todo mundo porque eu não aguentava pagar para todo mundo. Mas eu chamava e eles ficavam preocupados, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu não estou te perguntando se você tem dinheiro. Estou te chamando para vir lanchar comigo. Oh, aleluia, vamos lanchar hoje. Mas não vem muito não, que aí nós rachamos a conta. E aí, o Rômulo está ali, hoje eu paguei toda a conta, não foi, Rômulo? O almoço, o café da tarde, a gente saiu, era de manhã lá ainda. E aí eu falei, não, você está comigo, meu filho, vem em paz, descansa no Senhor. Então sempre chama o seu discipulador para ter esse tempo de partir o pão, aleluia. E aí eu chamava eles para lancharem. E eles ficavam preocupados com questões financeiras. Eu falava, irmão, estou te chamando, vem. E nesse partilhar da mesa, a gente sempre tinha um momento onde havia confissão, onde havia oração, onde havia ministração. A gente comia, é verdade, a gente se alimentava fisicamente, é uma maravilha. Mas a gente também se nutria espiritualmente. Porque se houver partir do pão, sem também ter uma estratégia, um princípio dentro do coração, que é a vida sendo transferida, aí, irmãos, não precisa ser crente, qualquer um faz. É os não crentes que vão lá no Bob's, no McDonald's e come e depois vai embora. É só comida. Por isso que o valor não está na comida. O valor está naquilo que é compartilhado durante a mesa. Então tem que ter oração, tem que ter ministração, tem que ter confissão, tem que ter perdão, tem que ter graça, tem que ter alegria, aleluia. Conta caso, o texto vai terminar dizendo que havia alegria no povo. Se tem uma coisa que eu não gosto é de crente amargo. Você já viu crente que parece que foi batizado no vinagre com sal e limão? Limão galego ainda? Eu não vou nem falar como lá em Belo Horizonte a gente chama esse limão galego. Lá a gente chama de limão capeta. Quando fala assim, você quer um limão capeta, os crentes, misericórdia! É o galego, estou aprendendo, é limão galego. E aí, a gente tem que ter alegria, tem que ser um povo feliz.
É uma alegria de poder partilhar da vida de Deus, é de estar juntos à mesa, é de ter o privilégio de poder ter uma pessoa junto comigo. E Jesus me confiou um filho dele para caminhar junto comigo, uma filha dele para caminhar junto comigo. Que coisa extraordinária, que coisa linda. Então havia o partir do pão, mas também havia oração. Discipulado sem oração, vai andar, lá um irmão lá da igreja tinha uma expressão que era só carroça vazia. Só faz barulho, não gera vida. A oração é o que vai fundamentar a nossa vida. É o que vai estabelecer raízes e estacas sobre nós. Você ministrando sobre o seu discípulo, você sendo ministrado como discípulo, você vai estar se revestindo do poder do Espírito Santo. A igreja de Atos é claro, é nítido que a oração era um pilar naquela igreja. Eles oravam para quem estava preso, eles oravam pela perseguição, eles oravam até para ser perseguido. Havia oração em todo o tempo. Eles oravam para ver o revestimento do Espírito Santo. Eles oravam para que houvesse conversão. A igreja e eu e você precisamos gerar essa cultura de oração no nosso meio. Amar orar, amar buscar a presença de Deus e gerar isso em outros como discipuladores. Gerar esse desejo pela busca de Deus, gerar esse anseio pelo crescer em Deus, gerar no outro essa empatia pela presença de Deus e desejar estar no lugar secreto com Deus, desejar estar no lugar onde a glória de Deus vai se manifestar, e não somente num templo no domingo à noite, mas diariamente, buscando a presença de Deus. Diariamente experimentando da glória de Deus sendo revelada sobre nós, diariamente vivenciando as experiências com o divino, experimentando da própria presença de Deus na nossa vida. E aí não é só contar os feitos de Deus, mas também falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Jesus está fazendo lá na minha igreja local. Eu gosto muito de falar sobre avivamento, histórias do avivamento, gosto muito, mas o que eu mais gosto na história do avivamento é a história que eu vou contar hoje. Você também vai contar uma história de avivamento na sua igreja local, onde Deus vai soprar o vento do Espírito e ali pessoas serão atraídas e serão cuidadas, serão bem pastoreadas, serão instruídas, serão doutrinadas, serão ativadas para viver o propósito de Deus para esses dias. E eu creio que esse é o nosso tempo. E o discipulado nos gera isso. E você vai ver que essa é uma cultura que está desde os nossos princípios como povo metodista. O discipulado, em todos os encontros que eu participo, em todas as conferências que eu já fui durante esse percurso todo, não tem uma conferência que não é citado John Wesley. Uma referência de discipulado e de discipulador do seu tempo, que até outras denominações o têm como referência, mas que muitas das vezes nós não valorizamos. Essa nossa gênesis, esse nosso nascer. O discipulado, ele faz parte da nossa história como povo metodista. E nós queremos trazer isso através dos valores bíblicos e através da nossa história, porque nós somos um povo que temos o ensino, temos a comunhão, temos o partir do pão e temos as orações. Irmãos, como consequência, os sinais vão se manifestar. Um povo que ora, um povo que vive o ensino bíblico de verdade, um povo que tem uma característica de partilhar o pão, de viver em comunhão. Havia temor no meio do povo e aí também havia sinais. Sinais eram realizado, como no capítulo seguinte, onde Pedro e João curam um coxo. Como a igreja de Atos que vai nascendo e milagres vão sendo narrados para nós durante todo o livro de Atos. Como hoje nós podemos ver ainda milagres acontecendo, sinais acontecendo, mas tudo isso é consequência. Não é o que nos guia, não é o que nos move e não deve ser. Porque a primeira coisa que Jesus ofereceu para aquele homem que desceu do telhado não foi milagre, foi salvação. Ele poderia
morrer coxo, mas não perder a sua salvação. Então nós como igreja precisamos anunciar aquilo que foi lido aqui no início, o ide de Jesus, batizando. Nós precisamos fazer isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, no caminho do ide nós vamos presenciar sinais e maravilhas. Certa vez nós orávamos por uma pessoa na nossa célula, e era uma pessoa que nem vinha na nossa célula, mas o filho ia. E a mãe estava com câncer, com laudo já. E aí nós começamos a orar. E aquele filho, a gente chamava à frente e orava, ministrava. Até que um dia ele falou, gente, vamos parar de orar. Aí eu falei, ixi, misericórdia. Aí eu falei, aí deu ruim, né? Parar de orar, morreu, misericórdia. Aí ele, a minha mãe foi curada. Não tem mais câncer. O último exame diz que foi zerado. Irmãos, nesse lugar da vivência, da busca, do caminhar do discipulado, vai acontecer sinais e maravilhas no nosso meio. Vai acontecer na sua igreja local. Eu tenho dito lá na nossa igreja, vai chegar um tempo aqui, onde vai chegar a gente de cadeira de roda e vai deixá-la aqui. Vai voltar a pé para casa. E isso vai acontecer na sua igreja também. Porque os valores, quando estão firmados, Jesus está ali. E onde há a presença de Jesus, há milagres, há sinais, há maravilhas, há prodígios, há coisas extraordinárias. E é muito interessante que o verso 44 vai dizer que os que criam, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Talvez há muitas igrejas que chegaram nos pilares da comunhão, da oração, do ensino, mas quando fala de generosidade, muitas das vezes nós falhamos. Aquela igreja de Atos não era a igreja mais próspera. E eu não sou melhor para dizer isso, deixa o pastor Edson falar. O pastor Edson é fera. Mas o que eles tinham, eles compartilhavam. O que eles tinham, eles não retinham. Porque eles tinham a unidade. E aí eu me lembro do Salmo 133. Ali o Senhor ordena a bênção. Quando há a unidade, quando há essa união que o povo é um, não tem como, irmãos. Deus ordena a bênção. E onde tem a bênção de Deus, se prepare que há um grande milagre mover de Deus sendo liberado. Por isso, lá o Rômulo está aqui, nós começamos o trabalho lá na Barra. Nós iniciamos o trabalho, tinha eu e mais 2 pessoas, somente, não tínhamos nada. E há 4 meses atrás, uma palavra de Deus nos conduziu a esse trabalho. E aí quando nós fomos começar, me reuni com algumas pessoas, e eles falaram, mas cadê o templo? Falei, que templo, irmão? Fique em paz. A igreja se reunia nas casas. Mas cadê o som? Que som, irmão? Fique em paz, a voz está aqui, deixa ecoar o som dos céus, aleluia. Mas, e o quê? Jesus disse que só precisavam ter 2 ou 3. Graças a Deus tinha 3, aleluia. E aí eu comecei falando com eles. Deixa eu te dizer hoje no nosso primeiro encontro, mas eu vou continuar dizendo isso há 10 anos se eu estiver aqui. A coisa mais importante que nós precisamos ter como igreja é o favor de Deus. Se a gente tiver o favor de Deus, aonde formos nós iremos prosperar. Eu gosto muito de José, você conhece um pouco da história, ou conhece muito da história. Oh, aleluia. E houve água. Glória a Deus. Obrigado, pastor. José, aonde ele ia, ele era favorecido. Os irmãos tentaram acabar com a história dele. Deu ruim. Prosperou. Aí tentaram calar ele. Jogaram ele lá, né, diante daquela tentação. Prosperou. E aí, tudo que eles foram tentando fazer, irmãos, e poderiam continuar tentando, porque José tinha o favor de Deus.
E quem tem o favor de Deus tem tudo. Nós começamos então ali com 3 pessoas. Há 4 meses atrás estávamos ali e foi muito interessante que nós nos reunimos na casa. E primeiro encontro, 3 pessoas, o segundo encontro, dos 3, um faltou. Eu falei, poxa vida, hein? Nossa! E aí faltavam 2, eu falei, mas onde tem 2? Aleluia! Se não tivesse mais um, eu ia colocar um boneco ali na cadeira, ia ficar eu e boneco. E aí estávamos ali, começamos com uma célula, e aí a 3ª semana, aí a 4ª semana alguém perguntou, fiquei sabendo que vocês estão reunindo. Posso ir? Eu falei, pode ir lá. E aí foi acontecendo, 1º mês, 2º mês, e aí chegou no 3º mês, irmãos, nós estamos no 4º mês agora. No 3º mês, houve uma semana que Deus escolheu abrir as comportas dos céus. Foi muito interessante, porque eu vi gente chegando, gente que eu nunca evangelizei, gente que eu nunca convidei. E acredite, um panfleto, o panfleto ele ainda funciona, ainda que não seja a estratégia mais eficaz, mas no nosso caso, Deus escolheu até o panfleto para nos abençoar. Uma pessoa chegou, um casal, e falando assim, é aqui que reúne a igreja? Falei, é. Ele, não, me convidaram, mas quem te convidou? Pastor incrédulo, né? A pergunta não deveria ser essa. Deveria, chega, irmão, vem para dentro. Não pensa 2 vezes. Ele, fulano. Aí eu, mas eu não conheço fulano. Ele é parente de Beltrano. Eu falei, piorou. Sou novo na cidade. Aí ele entrou, veio mais uma. Semana passada eu recebi como membro lá. Hoje nós temos uma média, aos domingos, de pelo menos 15 pessoas participando. Desses, 7 já são membros. Esse fim de semana agora recebo mais 2. No final do mês, batizo mais 2 adolescentes. E eu continuo falando o mesmo discurso, né? A coisa mais importante que a gente precisa ter é o favor de Deus. Tem microfone? Não tem. Tem caixa de som? Não tem. Até brinquei, a gente colocou uma caixinha daquelas pequenininhas assim, sabe? Daquelas que fica piscando, parece até um jogo de luzes. Aí eu falei, tá aqui o nosso som, aleluia! Mas para mim nada disso importa. Só preciso do favor de Deus. Eu quero que você, meu irmão, discípulo e discípula de Jesus, também creia assim. Se você tiver o favor de Deus, saiba que você já tem 100% de certeza que você já deu certo. E no discipulado nós vivenciamos esse favor, nós vivenciamos esse milagre, nós vivenciamos a bênção de Deus. E aí essa bênção vai gerar em nós generosidade. Discípulos e discípulas de Jesus, discipuladores, precisam ser generosos. Há 2 semanas atrás eu desafiei as pessoas lá a serem e a exercerem generosidade com ações simples, dentro da sua casa. Quem aqui é casado? Talvez, lá eu fiz a mesma pergunta. E eu falei, talvez o seu marido tem muitos anos que não lava uma louça. Eu sabia que alguém ia gritar, aleluia. Você vai ser generoso com a sua esposa, filho. Você vai lavar a louça, fala assim, meu bem, minha vida, meu amor. Essa semana a louça está comigo. E aí a esposa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas aquelas vasilhas que estão dentro da geladeira, sabe como? E vai tirando, vai tirando, e vai tirando, vai tirando para você lavar. Não é assim que funciona? É uma maravilha. Aquela Tupperware que está lá 3 meses, que ela nunca mexeu. Mas você falou que vai lavar, ela fala, é agora, aleluia. Ou, vice-versa, algo que não houve ainda, mas que um ato de generosidade dentro de casa. Nossa, vai lavar o carro, olha que maravilha. Deixa Deus ir liberando as profecias. Aí eu falei assim, mas não só dentro da sua casa. Você tem que ser generoso com o seu irmão também. Chama seu irmão para lanchar essa semana e paga o lanche para ele, deixa de ser mão de vaca.
tira o escorpião do bolso. Eu acho que Deus está falando sobre pagar lanche aqui, hein? Já é a terceira vez que eu falo disso hoje. Oh Deus, cala teu filho, Senhor. Aí eu ainda falei, mas você também tem que ser generoso com uma pessoa que você não conhece. E eu fui o primeiro a fazer isso. No final do culto eu falei, vem cá, meus irmãos. Chamei 3 pessoas, que eu também não aguento pagar para todo mundo. Fui lá, vem cá, vamos comer uma pizza. Levei no restaurante. Falei, deixa que eu pago. Tem o dinheiro? Não tenho, mas passa no cartão, depois a gente resolve. Aí, dentro de casa também, já que eu falei, eu tenho que viver, não é isso? John Wesley dizia isso também pra gente. Não preciso pregar aquilo que eu vivo, mas se eu preguei, eu preciso começar a viver. E aí, foi dentro de casa. E aí na rua, irmãos. Eu não sou muito de falar de mim não, mas hoje estou num ambiente de confiança aqui, hein? Aleluia. Aí eu fui lanchar. Aí a atendente me atendeu lá. E eu estou assim, gente, eu quero abençoar essa moça. Mas eu estou muito constrangido. Porque era uma moça nova. Poderia entender de uma outra maneira. Eu fiquei constrangido porque o chefe dela passava toda hora. Eu estou assim, se eu dar uma gorjeta, ele vai tirar essa gorjeta dela. Não vai ser bênção. Ela vai ficar mais frustrada ainda. Ela vai ver a bênção chegando, mas o anjo levando a bênção embora. E aí eu fui lá na atendente no caixa e falei, moça, se eu te pedir um favor, você faz para mim? Ela olhou para mim, eu falei, faço. Eu falei, eu vou comprar isso aqui, você entrega para aquela moça para mim, por gentileza? Ela ficou olhando, mas por quê? Eu falei, não pergunta por quê não, se você faz. Ela faz, eu falei, então tá, põe tudo isso dentro da sacola aí e entrega ela. Aí ela, mas você quer falar? Eu não, já paguei, saí, fui embora. Para não entender de outras formas diferentes, que eu estou cantando a moça, não tinha nada a ver com isso. O que eu queria era exercer generosidade. E nós, como igreja, precisamos. Sabe, irmãos, sermos generosos na igreja, na comunidade. Não estou falando que você vai sair dando dinheiro para o povo, não, amém? Você está entendendo isso? Amém. Mas Deus vai te dar direções. E nessas direções, vai naquilo que Deus está colocando no seu coração. Seja generoso, seja generosa. Um discípulo de Jesus, ele é generoso. E aí eu gosto muito de Paulo escrevendo em 2 Coríntios, e a gente gosta desse texto no momento de ofertório, no nosso culto, não é assim? Mas os irmãos da Macedônia, irmãos, eles não tinham nada. Paulo usa uma expressão que eles eram miseráveis. Mas eles tinham a alegria de poder ser contribuintes da obra de Deus, sendo generosos. Sendo generosos. Então não tem a ver com questões financeiras, tem a ver com uma postura de coração. E quem é fiel no pouco, irmãos, Deus vai colocar sobre muito. Mas do contrário, não é verdadeiro. Tem muita gente que fala assim, quando eu for rico eu vou abençoar missões. Não vai ser. Você só vai abençoar as missões quando você tiver metade para dar e você vai dar a sua metade. E aí quando você tiver muito, irmãos, Deus vai continuar te prosperando. Então se você tem uma semente, semeie no reino de Deus. É sempre tempo oportuno. Porque se tem uma instituição que nunca vai falir, é o reino de Deus. Passa pandemia, passa governo, passa perseguições, passam guerras, pode passar, mas a palavra dele permanece para sempre. A igreja, ela tem um selo de Deus, é o melhor investimento da sua vida, então seja generoso, seja generosa, amém? E aí eles falam que todos os dias, e aqui eu aprendo algo muito importante, que o discipulado ele é diário. O discipulado não é uma reunião. O discipulado não é, eu vou ali ter um discipulado com uma pessoa X. Isso não é discipulado. Isso é reunião. Isso é encontro, isso é culto, isso é célula, isso é GC, o nome que você quiser dar. Mas discipulado é diário. Sabe onde eu mais faço discipulado? Quando eu vou no mercado. Aí eu falo com eles, vem cá, me ajuda a fazer compra. Irmãos, quer ver algo maravilhoso? É você, no dia que você fizer mudança na sua casa, chama seus discípulos.
toda mudança minha não era o caminhão de mudança que fazia, era o pessoal da igreja. Vem cá, filho. Vamos caminhar. Os adolescentes amavam carregar minha cama. Oh, aleluia. Eu chamava os jovens. Vem cá, filho, vão dormir lá em casa. E durante a noite a gente ria, se alegrava, chorava, exortava, se quebrantava, se propunha a ajudar. E há uma dessas experiências que eu conto que é muito extraordinária aqui. Ano de 2000, nós estamos em 23, 2021, uma célula que eu fui liderar, minha célula se multiplicou, e aí nós caminhamos com um jovem, e ele era dependente químico, mas aí ele já chegou num processo de saindo da dependência, e aí ele sempre colocava dificuldade, porque ele morava num lugar onde era periférico, e ali era muito comum esse trânsito, né, do tráfico de drogas, e ele sempre colocava as dificuldades, e aí foi muito engraçado que um dia ele me ligou 2h30 da manhã, porque um dia eu falei na cela, irmãos, meu celular, ele não fica desligado, você pode me ligar a qualquer hora. E ele acreditou de verdade. E, já que eu falei, não é? Ele ligou 2h30 da manhã, que maravilha. E aí ele, pastor, oi, filho. Aí ele, eu tive um pesadelo. E eu pensei, eu estava tendo um sono precioso, mas fui acordado por você. E aí ele contou o sonho sem pé e nem cabeça. O que isso significa, pastor? Falei, irmãos, eu não tenho uma unção de interpretação de sonhos. Eu sei que isso pode ser barriga cheia, eu sei que isso pode ser Deus falando, mas eu sei que isso também pode ser o diabo falando. Pode ser um monte de coisa. Eu não tenho como. Fundamento bíblico eu não tenho nenhum para te dar. Até porque é de madrugada e minha cabeça ainda está fazendo login. Calma. Mas amanhã a gente conversa. Passou algumas semanas, ele falou, pastor, isso foi o que mais me impactou. Porque no dia que você falou que eu precisei de verdade te ligar de madrugada, você me atendeu. Aí eu falei, eu nem sabia. Porque o discipulado, ele é vida. Ele é diário. E deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz o mesmo. No começo da minha caminhada, eu liguei 3 horas da manhã para o pastor Bruno e disse, eu tive um sonho estranho, fui falando, ele... Na época o sonho tinha um pouco de sentido, ele deu a interpretação, aleluia, e foi bênção. Mas aquilo que eu recebi, aquilo que eu também dei a outros. E aí foi algo muito lindo, porque nesse discipulado diário, quando eu cheguei em Teresópolis, ele já estava em outro lugar, ele pediu a direção para ir para uma outra denominação, foi na bênção, e ele me ligou e falou, pastor, quero te contar uma bênção. E eu já não era mais o pastor dele, mas ele tinha laços de discipulado. Ele falou, hoje eu fiz a minha inscrição para o seminário pastoral. Eu falei, o quê? Ele pastor. A sua vida me inspirou. E aí eu fiquei tão constrangido. Eu falei, irmãos, o discipulado dá certo. Porque deu certo comigo, deu certo com ele, e dá certo aonde há o discipulado. Aonde há esse partilhar da vida diariamente. É na casa, é num espaço diverso do trabalho, aonde você estiver, sempre é um tempo oportuno. Por isso que o ID, ele é o melhor traduzido como indo, né? É onde eu estou indo. Eu faço discípulos. Eu faço discípulos. Eu gero vida em nome de Jesus. Então, todos os dias, eles tinham um hábito, eles se reuniam no pátio do templo e nas casas. A igreja, irmãos, eu vejo que é um valor e que não é estratégia. Amém? A reunião no templo e nas casas. Nós começamos essa semana uma série na nossa igreja chamada Os Milagres nas Casas. E a coisa mais extraordinária que a gente tem conseguido enxergar dentro dos milagres nas casas é que o maior lugar onde Jesus operava milagre era nas casas. Quando a Arca da Aliança foi estabelecida em um lugar, ela foi estabelecida numa casa, a casa de Obed-Edom. Lembra quando Davi tentou trazer a arca? Ela ficou na casa e a Bíblia vai dizer que foram os 3 meses mais prósperos de Obed-Edom. Porque onde há a presença de Deus nas casas, há a bênção de Deus, irmãos. E aí a igreja se reúne nas casas, não como uma estratégia. Aí o povo quer perguntar, pastor, é célula, como que deve chamar? Irmão, você coloca o nome que você quiser. O nome não é o princípio é
está reunido nas casas. Nas casas. E ali tem que ter o partilhar da vida. Tem que ter transformação, tem que ter ministração, tem que ter oração, tem que ter palavra, tem que ter vida fluindo ali. Então a igreja de Atos, ela se reunia no templo e nas casas. Não é só no templo e nem só nas casas. Amém? Tem muita gente que acha que só tem como ser igreja em casa. Não tem. A igreja, ela se reúne no templo e nas casas. O templo é o povo de Deus, todo mundo reunido, é uma coisa linda demais. E aí tem louvor, tem os dons e talentos fluindo no ambiente, um irmão vem e ora por você, ele ministra sobre você, a gente dá a mão, ora juntos, coisa linda de Deus. Templo, nas casas, você pode falar, você pode olhar olho no olho, porque a única coisa que você está vendo aqui é uma nuca, não é isso? Só quem está aqui na frente que vê privilegiado, olha só. Mas o restante aqui você está vendo uma nuca, não é isso? Você não está olhando no olho do seu irmão. Porque um espaço como esse gera isso. É bom, é maravilhoso, mas também precisa ter o olho no olho. Precisa ter um tempo específico para ministrar, colocar a mão na cabeça, expulsar demônio dentro de casa. Oh, aleluia. Ah, posso profetizar aqui? Cuidado. Cuidado. Não vou profetizar não, estou brincando. É só uma brincadeira. Essa semana vai manifestar um demônio perto de você. Você tem que expulsar, não é assim? Expulsa, irmãos. Espera aí, pastor, que eu vou fazer um curso online aqui de 40 modos de expulsar um demônio. Irmãos, a igreja de Atos, ela é interessante porque ela nasce nessa perspectiva do poder do Espírito Santo e tinha gente até se disfarçando ali. Lembra do mágico que estava tentando usar o poder de Deus para enganar o povo? E aí até o diabo falou, eu conheço o Deus de Paulo, mas você eu não conheço. Irmãos, tem sangue de Jesus sobre a sua vida. Filho. É um selo que aonde você estiver, seja no templo ou nas casas, milagres vão acontecer. A glória de Deus vai ser revelada. O favor de Deus é sobre o seu lar, é sobre a sua família, é sobre aonde você está, porque aonde você está, a bênção de Deus está sobre você. Seja no templo ou nas casas. E nós precisamos viver isso, no templo e nas casas. No templo e nas casas. E eu quero concluir dizendo que nesse partilhar havia refeição. Vou falar mais uma vez de comida? Não, amém. Já deu para entender, amém? A parte da comida aqui já está claro para todo mundo? E eu quero te dizer uma coisa que eu ouvi aqui, vai ter comida aqui também, aleluia. Havia alegria, havia sinceridade de coração. Irmãos, a gente precisa restaurar a sinceridade no nosso meio, não é mesmo? Tem muito crente mais falso que nota de... Não tem como falar de 200, porque criaram até a nota de 200, não é isso? A nota de 300. Tem que ter sincero. E sinceridade não é falar tudo que você pensa. É zelar pela vida do seu irmão em amor. Não é fofocar. A fofoca do crente é como? Irmãos, ora por fulano. Porque fulano está com uma briga no casamento. Deixa eu te contar o que está acontecendo. Isso é fofoca gospel. Seja sincero, irmãos. Você não precisa citar o nome de ninguém. Fala, ora por fulano. Amém. Amém? Amém. Havia louvor, irmão. Por isso que a gente canta, celebra, a gente adora. Porque no meio do povo de Deus há alegria, há louvor, há júbilo no nosso meio. Aleluia. E aí, irmãos, acontece algo extraordinário. O povo em torno reconhecia essa igreja. Mas também o Senhor reconhecia essa igreja. A melhor coisa é ser uma igreja conhecida por Deus. E essa igreja que é reconhecida por Deus, Ele acrescenta os que vão sendo salvos. É o panfleto que você nem sabe para quem que você entregou. Mas eu digo assim, né? É o problema de Deus resolver isso. E Deus resolve. Deus traz pessoas. Deus envia gente para abençoar a sua vida e a sua célula. Então eu vejo uma igreja, uma cultura que zela por esses princípios. O ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações. Havia temor, havia milagres
Isso é uma cultura de discipulado, amém? Generosidade, aleluia. Uma igreja que se reúne no templo e nas casas, uma igreja que tem alegria, que tem sinceridade de coração e que tem louvor nos seus lábios. Amém? Deixa eu orar com você, encerrando esse primeiro momento. Vou te pedir para se colocar de pé por um instante. Pai Celeste, nós queremos vivenciar uma cultura de discipulado no nosso meio. Como igrejas aqui reunidas e representadas, queremos experimentar tudo aquilo que foi liberado sobre nós, porque é princípios do Evangelho, e nós queremos ser regados por eles, vivenciados por eles, e assim, Deus, desfrutar de uma igreja saudável, de uma igreja discipuladora, onde somos discípulos e discípulas, que geram frutos para a glória de Deus, e assim, ó Pai, que essa bênção seja impetrada sobre a vida dos seus filhos e filhas, e que nós possamos, ó Pai, renovados pela sua palavra, celebrar o Senhor com alegria e servi-lo com os nossos dons e talentos para a glória de Deus Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Quem é líder de célula? Levanta a mão. Você está impactado? Está motivado? Pastores e pastoras, levanta a mão assim. Líderes de célula, levanta a mão. Vocês estão impactados? Um texto que nós conhecemos e que foi assim, aleluia, tremendamente aberto os nossos corações. Amados, nós daqui a pouco vamos ministrar sobre os líderes de células, pastores, pastoras, mas uma palavra tremenda ficou no nosso coração, a generosidade. Essa igreja generosamente nos acolhe, generosamente vai ter um lanche, esse lanche não é pago, mas nós vamos agora praticar a generosidade, ofertando na vida dessa igreja. Amém? Vou pedir alguém que traga aqui a salva aqui para frente. Eu quero que você pegue uma oferta generosa. Generosa. Não o que você pode. Amém? Mas o que Deus está tocando no seu coração. Muitas vezes a gente fala assim, bem, se eu pensar no que eu posso, e se eu fazer o cálculo do que eu posso, o que você pode? Nada. Não é verdade? Mas pega a sua oferta com generosidade e levante-se nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai agora praticar a palavra de Atos 2. Havia naquela igreja o dom da generosidade. Aleluia. Pai amado, Santo Deus, obrigado a Deus eterno por essa palavra que impactou nossa vida. Estamos motivados, estamos felizes, estamos cheios da Tua graça, Pai. Pai amado, agora Deus amado, com essa unção da generosidade, nós queremos, ó Deus, ofertar na vida dessa igreja, que nos acolhe com tanto carinho. Pai amado, eu tenho certeza que todos nós podemos agora agir com generosidade, colocando em prática essa palavra que ouvimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Como depois nós vamos lanchar, eu gostaria que justamente que ficasse aqui com álcool e você com generosidade, com alegria, viesse trazer sua oferta aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia! Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, e ao som da sua voz, os
os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Oh, oh, oh. Tome o lugar de honra. Oh, oh, oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Vamos ficar de pé. Vou chamar aqui o pastor Giovanni. O pastor Giovanni vai agradecer a Deus pela oferta e vai orar a Deus pelo lanche. Nós vamos então lanchar e depois vamos ter esse segundo momento aqui. Passou rápido, não passou, gente? Muito bom. Cadê a igreja metodista do distrito de Talcara? Mais festa, pessoal. Cadê a igreja metodista do distrito de Talcara? Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão precioso, de nos reunirmos aqui enquanto distrito, Senhor, várias igrejas, mas um só corpo, uma só família da fé, para recebermos alimento, direcionamento, vida do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Pai, obrigado por essas ofertas que estão aqui. Nós consagramos ao Senhor, fruto da generosidade, ó Deus, do teu povo, que sejam multiplicadas para o avanço da tua obra e para abençoar também esse local, essa igreja que nos acolhe com tanta excelência, Pai. Muito obrigado pela vida, Senhor, do pastor Franklin, de toda a sua equipe, toda a sua igreja. Consagramos a Ti o alimento, agradecemos, ó Deus, por tanto que o Senhor nos tem dado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.